Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando aqui mais um episódio do Gregário Cycling. Hoje eu trouxe aqui um faixa preta, na verdade faixa vermelha do jiu-jitsu, um cabrabão pra caramba, treinador também. O papo hoje é de treinador para treinador. E aí eu vou falar só algumas coisas do currículo dele, porque eu não consegui nem ler tudo, é praticamente um livro. Olha, ele é treinador quarto nível UCI. Eu acho que nem tem, além dele, não tem mais nenhum treinador no Brasil que seja esse nível. Ele tem um doutorado europeu em ciências médicas básicas e aplicadas pela Universidade Gabriele D'Annunzio, né, Itália. Tem um mestrado em educação física pela Universidade Estadual de Londrina, bacharel em ciências do esporte pela Universidade Estadual de Campinas, né, a FEF, e estágio na Escola de Ciências de Esporte e Exercício na Kent University. E ele é também ex-cientista-chefe do esporte da Federação Italiana de Ciclismo. O Zé Luiz Dantas, você conviveu com o James Hopker lá na Universidade de Kent? Sim, sim. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, tá? É um prazerzaço. Eu vou contar só um pouquinho, desculpa falar antes, depois eu mando a bola para você, mas a gente acabou se conhecendo no encontro de treinadores aqui da CBC. A gente até trocou umas figurinhas via Instagram, né? Num post que eu fiz do Jonas Abrahamsen. E aí depois a gente foi se conhecer no encontro de treinadores. De lá para cá, a gente troca várias ideias sobre diversos assuntos. E eu falei, um dos caras que eu tento trazer para o podcast é justamente ele, para contar toda a experiência que ele tem, né, como um cientista do esporte, um baita treinador também. Então, Zé, obrigado, antes de mais nada, você ter aceitado aí o nosso convite da Gregário. Show de bola, Ronaldo. Cara, eu que agradeço. Nas nossas conversas, eu tenho crescido muito com você também. Eu acho que foi muito legal conversar com gente que sabe discutir. Eu me sinto lisonjeado. Eu confesso que primeiro a gente precisa ver se tudo que está lá no currículo corresponde, né? Eu sou um cara que eu não sou muito adepto a títulos, eu avalio sempre, além dos títulos, conteúdos. Eu vejo se o cara tem essência, se não é só a casca. Então, eu brinco com isso também, né? O título é legal, mostra o esforço, o trabalho que a gente dedica, mas a gente tem que tentar trazer conteúdo também, responsabilidade, conteúdo. Eu confesso para você que das minhas metas, aquelas listinhas das coisas que você quer fazer na carreira, falar na Gregário era uma daquelas que eu tinha. Eu já tinha ensaiado alguma coisinha com o Pacheco, a gente já tinha conversado, acabou no primeiro momento não dando certo, e eu acho que esse momento acabou dando, às vezes a gente não sabe esperar as coisas no tempo certo, e elas vêm, porque eu acho que o papo com o Pacheco seria um pouco mais filosófico e menos aplicado, menos de treinador para treinador. Agora eu acho que foi o momento certo, eu me sinto lisonjeado de estar aqui, agradeço. Pô, legal. Realmente, essa fase nova aí da Gregário, quando eu entrei, eu falei, né, eu sou mais do viés da performance e tal, aproveitar, né, o meu título também de treinador, né, e também desenvolver alguns temas e chamar pessoas que são extremamente capacitadas como você para trazer, para a gente discutir sobre esses temas. Nós vamos falar hoje, pessoal, basicamente sobre carga de treino, né? E assim, vamos falar um pouquinho de carga interna, carga externa, confusões, né, que às vezes as pessoas falam. Então, o nosso intuito aqui é realmente informar. Antes de mais nada, aproveitando, né, que você é um cientista do esporte, semana passada eu tive com o Dr. Everton Crivoy também, um baita de um treinador sensacional, a especialidade dele é treinamento de força, e eu perguntei para ele sobre essas derrapadas, às vezes, que a ciência dá, né? Porque no caso do treinamento de força, a gente tinha um tempo atrás um treinamento concorrente, né? Ele não ajudava na performance do atleta. Depois de um certo tempo, isso desmistificou, e aí a justificativa dele foi porque a ciência, ela às vezes ela traz um artigo ou outro em que as pessoas se apegam mais, e aí quando você espalha isso na mídia, você acaba jogando isso de uma forma assim, com uma conotação diferente, e
e as pessoas, pô, então é um treinamento concorrente, faz mal. E a gente tem gente que até hoje acredita nisso, né? Ele explicou sobre esse ponto. Então, a gente, que é um esporte que é muito ligado a peso, né? Então, a gente conversou sobre tudo isso e ele falou, realmente a gente tem agora uma discussão sobre Big Gear, Torque Training e tal. Então, explica um pouquinho como é que funciona, né, essa questão da ciência, né? O quanto é importante todo mundo, né, entender que não é um ou outro estudo, que às vezes você vai compor uma tese sobre determinado assunto, né? Então, explica um pouquinho isso para a gente. Legal, vamos lá abordar um pouquinho isso. Antes de abordar isso, eu vou responder a tua primeira pergunta porque tem um gancho com isso também, né? Eu tive várias pessoas na minha formação acadêmica, porque eu parti de uma formação acadêmica e depois eu vim parar na prática aqui. Então, eu tive muitas pessoas que me influenciaram, que me esclareceram uma série de coisas que ajudaram na minha formação de como eu penso sobre ciência, esporte, ciência aplicada, todo esse contexto que a gente vai falar. E em Kent, eu conheci o Hopker, sim, né? Grande professor, ele foi até orientador de um grande amigo meu, o Arthur Bossi, que está na Inglaterra. Arthur Bossi, cara, esse também é fantástico, um baita cientista que a gente tem brasileiro e que poucas pessoas conhecem. Quando eu estava em Kent fazendo parte do meu doutorado lá para pegar... A parte do meu doutorado em Kent foi para obter o meu título europeu, né? Porque eu fiz o doutorado integral na Itália, mas eu ia conseguir o título italiano. Aí eu tinha que sair para fazer um sanduíche em um país com outra língua que não fosse a do doutorado italiano, e eu acabei indo na Universidade de Kent, sendo orientador do Samuele Marcora, que era diretor de pesquisa lá, e lá... A gente tem uma entrevista com o Samuele aqui também na Gregário. Eu Exato. mesmo fiz. Samuele foi meu orientador. Samuele foi meu orientador. Tava mal de orientador, hein? Tudo ligou pelo fato de eu ter sido orientado no mestrado e ter tido contato com ele, com o Fabius Nakamura, que agora é o Head Sports Scientist da equipe do Porto, em Portugal agora, né? Legal. Aí que tem grande parte na minha formação também. E lá, mais do que o Hopker, não tirando uma vírgula do grande pescador que o Hopker o cara que fez, assim, que me deu uma contribuição enorme sobre como pensar ciência, sobre pensar sobre os tópicos que nós discutimos sobre IMC, forma corporal do atleta em relação à fisiologia, foi o Passfield. Louis Passfield, que saudoso Louis Passfield. Cara, esse cara, ele era uma máquina científica aplicada à prática, é um dos meus ícones que eu sigo. O Arthur, inclusive, quando a gente fez uma conversa, né, aqui também na Gregário, ele falou também muito bem, até melhor como você, muito mais do Passfield do que de James Hopker, né? Ele comentou comigo sobre esses critérios, falou assim, mas então, quando vocês fazem avaliação, vocês fazem só avaliação de limiares? Quer dizer, se o cara tem um perfil que ele é mais aberto, em cima é triangular, o outro quadradão, mais magrinho e tal. Então, se eles têm 300 de FTP, é igual para todo mundo, mesmo que eles tenham relativo igual. Foi onde abriu a minha mente, que eu fui fazer as revisões e fiz o protocolo que eu faço de avaliação física, morfofisiológica, não só um aspecto fisiológico. Então, foi muito legal e eles abriram a mente para mim sobre um ponto que é um ponto que eu sempre tive vontade de falar, mas que dá um podcast inteiro, você vai aprofundar. E eu vou falar de uma maneira muito simples aqui, direta, que pode ajudar o nosso ouvinte a entender esse ponto. Nós estamos num momento, e eu não nego que é muito importante, isso é um objetivo, é um ponto de crescimento para a área, que a gente tem um charme, é sexy você falar, eu trabalho evidence-based approach, prática baseada em evidências, né? Mas o que tem acontecido muito no que eu tenho percebido é que, infelizmente, tanto a formação acadêmica que a gente tem na educação física, principalmente de uma galera que está mais voltada à prática e não teve contato com pesquisa,
falta uma pequena maturidade de entender como usar esse evidence-based approach. Então, a gente pode falar sem pensar de modo pejorativo, a gente pode pensar assim que a gente tem uma pseudocientificidade no treinamento nesse momento. Todo mundo quer ser treino baseado em evidência, então o que acontece? Eu, como vim da pesquisa, consigo enxergar que quando você vai abordar, quando você vai ver um paper, você tem que ter... Porque a ciência não é perfeita, assim como qualquer área da vida. Então, sim, quando você vai abordar, tem algumas coisas que você precisa conhecer, algumas variáveis, algumas coisas, antes de você aplicar aquilo que está no paper diretamente ao seu atleta. Eu, por exemplo, quando eu vou trabalhar, eu procuro ter um corpo de evidência em relação a um determinado assunto. E quando aparecem coisas novas, não é no primeiro paper que eu leio, eu vou lá e aplico no meu atleta, seja ele amador, seja ele profissional. Eu tenho um certo cuidado de avaliar, eu vou vendo as inovações que vêm, depois se as evidências pesquisando o mesmo tema vão abrindo uma abordagem mais clara, os resultados são consistentes, o tipo da revista diz muito. Sem ter critério de julgar quem publica em um outro, uma PLOS ONE não está no mesmo nível do Medicine Science Sports Science. Tem uma rigorosidade para entrar no International Journal Sports e Performance, Physiological e Performance. Entendeu? Então, você tem que ver essas nuances e ter uma maturidade. E isso preocupa muito, porque no momento onde Instagram, venda de treino Instagram, todo mundo está lá, fala assim, todo mundo pinta saber trabalhar desse jeito e a coisa não funciona assim. Então, quando você não tem essa maturidade, é melhor ficar no arroz com feijão. O ponto da força. Se tem uma coisa que qualquer cientista, qualquer cara que é cientista ou bom pesquisador sabe, é que agora depois as tuas teses vão cair. Você está fadado ao fracasso. Porque conforme os modelos científicos são enxergados de uma maneira mais ampla, você explica mais fenômenos, você tem mais capacidade tecnológica e intelectual de enxergar o fenômeno, você avança e desmistifica, porque a gente não vê a verdade quando a gente faz ciência, a gente vê a verossimilidade. Quanto próximo eu estou de ver aquele fenômeno como ele é. Então, conforme você vai melhorando a sua capacidade intelectual, você vai ficando mais preciso em entender o fenômeno. Explicando isso de uma maneira muito fácil, tem um livro que o Fábio Nakamura me fez ler, que era A Árvore do Conhecimento, né? Que ele explica sobre a teoria, as teorias dos modelos científicos. E o Maturana, ele fala assim, se um morcego tivesse capacidade intelectual para enxergar um fenômeno, por exemplo, o cara andando a 1h 300 FTP, se um morcego conseguisse ver e tivesse a capacidade intelectual igual ao ser humano, ele conseguiria explicar o mesmo fenômeno, mas com um modelo totalmente diferente do modelo humano. Porque nós usamos os olhos para enxergar um fenômeno. O morcego, ele vê um sonar. Então, teriam dois modelos diferentes explicando o mesmo fenômeno, mas eles não seriam menos verossímeis. Então, a gente tem que ter muito cuidado com relação a essa coisa do treino de força, tal, que depende muito da perspectiva de ver fora da caixa, entender coisas que hoje, ali, os estudos celulares te permitem enxergar alguns raciocínios que te ajudem a entender como o treino de força pode ajudar. Se você configurar bem um treino de força, e eu já não vou entrar nesse ponto, porque eu acredito que o professor já entrou, pelo menos nesse momento não. Se você configurar bem o treino de força, você consegue minimizar a hipertrofia, ganhar força, aumentar a transferência da força para o pedal, aumentar a tua economia. É como se você trouxesse um carro carburado para um carro injetado. Você usa menos consumo de oxigênio para produzir a mesma quantidade de watts.
e ainda ganha massa Economia de muscular. movimento, sim. A gente falou bastante disso, viu, Zé? É assim, eu me preocupo às vezes com os estudos, com uma amostra baixa, né? Quantidade. A pessoa às vezes não lê o estudo, então tem coisas que nem apresentaram um estudo agora sobre o Big Gear, que fizeram só com mulheres, aí o nível de Sim, treinamento dessas mulheres era um sim, nível mais baixo, enfim, tem uma série de discussão sobre isso, que aí eu acho que vale a pena a gente colocar só o ponto de tanto de treinador quanto de atleta não acreditar em todos os pontos que falam, de todas as pessoas que comentam sobre um determinado estudo. Vale a pena você ler o estudo e entender como foi feito, né? Até essa discussão, né? Foi sobre essa questão do torque training e o Big Gear e tal, que é uma discussão antiga pra caramba, tal. Mas eu acho que o papo aqui é mais para esclarecer mesmo quem lê um estudo ou quem de repente divulga o estudo e você está vendo e você entender que pode ser que aquilo, né, não seja realmente uma mudança, né, tão, né, que justifique, né, algo, uma mudança do teu processo de treinamento ou do que você faz de treinamento até hoje, tá? Agora vamos entrar um pouco no nosso tema, que eu acho que é um tema legal que vai informar bastante, né, sobre a parte de treinamento, a carga de treinamento, a mensuração da carga de treinamento. Bom, um dos primeiros cursos que eu fiz foi com o Hunter Allen. Inclusive, o Hunter já deu algumas boas entrevistas aqui para Gregário. E ele foi, para quem não sabe, é o Papa aí, né? Foi o cara que, junto com o Andy Coogan, criaram um método de treinamento baseado na ferramenta do Ulrich Skoreberg, que é o cara que inventou o potenciômetro, o que inventou o SRM, na verdade, né? Mas foi o primeiro potenciômetro. E aí eles criaram esse método de treinamento. E na época que eu fiz o curso, isso já, sei lá, foi 2011, 2010, não lembro ao certo, ele muito se falou, né, das ferramentas que a gente tinha disponível na época, mas quando ele falou da potência, ele falou, ó, a potência a principal fonte de informação. Você pode descartar a frequência, porque ela é influenciada pela temperatura, ela é influenciada por isso, ela é influenciada por aquilo. Achei tudo muito estranho, né? E a gente mudou muito, né, o processo hoje. Mas, naquela época, passou-se a mensurar carga de treinamento através de TSS, né? Para quem não sabe, é o Training Stress Score, né? Que eles chamam que é o score do treinamento, né? Eles deram uma pontuação dependendo do treino, de acordo com a intensidade, o tempo de treinamento, né? Aí deram também outras siglas, inúmeras outras siglas, TSB, aí IF, enfim, tem um monte de sigla, né? Junto com esse método, mas assim, junto com isso, veio um monte de cara que também passou a ignorar outras informações e, principalmente, essa informação da frequência cardíaca, ela ficou meio obscura durante alguns anos, né? Acho que você vai lembrar disso, que, pô, não se falava mais em frequência, em carga interna e tal. E aí, agora, nos últimos, sei lá, 3, 4 anos, as pessoas voltaram a falar disso, mas ainda tem aqueles caras que são os nerds de número tal, e que não consideram, né, você justificar uma carga de treinamento por outra ferramenta que não seja a potência. Então, vamos dar um panorama geral do que as pessoas precisam saber para medir carga de treinamento, pessoal, porque isso basicamente é o segredo, né, de você estimular e recuperar, é o segredo que a gente tem para você ter uma boa performance, né? Então, vamos dar um panorama geral, se você puder falar sobre isso, que é um assunto que eu acho que vai ser bem legal para as pessoas entenderem. Legal, legal. Para você ver como uma coisa já conecta com outra que a gente estava falando. É muito assim, quando nós temos algum modelo, alguma ideia, ou quando a gente se apaixona muito por aquilo que a gente faz ou tem um propósito, a gente defende muito com unhas e dentes de um determinado ponto e às vezes não tem o cuidado de pensar no que a gente está falando porque quer defender a todo custo uma ideia. Virou meio comercial também, né? Essa questão da potência, Isso, mostrar gráfico e exatamente. tal.
por exemplo, no ponto que a gente estava falando anterior, assim, eu acho que o cara que recebe o treino, o atleta, o cliente, ele não tem que ter essa maturidade, e eu não vejo nem como maldade dos treinadores, mas por uma ansiedade de fazer bem, por ansiedade de entrar em uma coisa que eles veem como bem. Porque a gente precisa melhorar um pouquinho só a maturidade de como a gente coloca a coisa. Naquele período do Hunter Allen e o Coogan, eles descobriram uma coisa nova que era importante, assim como foi descoberto também o medidor de frequência cardíaca, né? Aí o que acontece? Era no momento de vender aquilo como a magia do momento. Não estou minimizando nada a contribuição que o Hunter deu a nível de dados normativos, a nível de elaboração de treinamento. Os caras fizeram uma revolução na nossa área de treinamento. Baita trabalho, exatamente. São admirável. Né? Eu admiro muito o trabalho deles. Conforme vai passando o tempo, você vai entendendo algumas nuances. E quando eu li a primeira vez, com um olhar de pesquisador, eu já lia muito trabalho do Foster nos Estados Unidos, na parte de carga interna. Viru em 1900 e pedradinha, 70, 80 lá, Viru já falava que quem direciona as adaptações de treinamento é o estímulo que você cria no corpo, que a gente chama de carga interna. É dentro, né? Então, a gente tem que entender todo um contexto para entender por que a frequência cardíaca é importante. Então, primeiro, vamos definir alguns termos para quando a gente for falando, claro que você sabemos, mas quem vai assistir ganhar. A gente tem que ter o seguinte, a gente tem diversas variáveis para determinar o treinamento, ou a carga de treinamento. Então, você tem a intensidade, que é o quão forte você vai, por exemplo, um percentual do FTP. Você tem o volume, a distância, que é o quanto que você faz de quilômetros em horas, né? Mas isso daí são as duas mais conhecidas, mas tem diversas. Nós temos densidade, que é a quantidade de estímulo que você faz em uma hora. Se você faz 10 tiros em uma hora, é uma densidade, se você faz 12 é outra. Se você faz 10 tiros com 3 minutos, a densidade é uma. 10 tiros com 3 minutos de recuperação, com 2 minutos de recuperação é outra. Então, tem um conjunto de variáveis, e a gente não vai aprofundar nisso daqui agora, que isso é parte do treinador saber e do atleta executar, mas tem uma série de variáveis que influenciam de como você responde o treino. Aí você fala, você via naqueles modelinhos de periodização, você vai ganhar uma coisa comigo, você vai lembrar, você vai falar, nossa, tinha aquelas curvinhas dos livros antigos, dos russos, do pessoal, sobe volume, a intensidade baixinha, e depois desce volume, a intensidade em cima daquela linha tinha uma outra área verde, ou em um cinza diferente, que falava assim, isso é o 100% da carga do atleta. Mas o que era aquele 100%, que nos livros nunca estava escrito? Como se calculava aquilo? Chegou um determinado ponto que a ciência começou a se questionar nessa direção e começou a entender que aquilo ali precisava interagir aquelas variáveis, entender o que era aquele 100% da curva que se fazia antes, que é o que nós chamamos hoje de magnitude de carga. Magnitude de carga é a interação das variáveis que a gente usa para prescrever o treinamento em um único número. Em um único número. Que te permite calcular o quanto de carga esse cara realmente aguenta para ter dentro do macro, dentro de um ano inteiro, dentro do macro ou de mais macros. Como que você vai entender quanto que você vai aumentar de carga para o seu atleta se você não tem uma variável que determina o que é 100% dele? Vai no chute? Não. Hoje nós temos essa variável, magnitude de carga. E você dá um percentual em cima da magnitude de carga para fazer ela crescer. Mexendo nas variáveis depois, isso vai acontecer, mas você tem um único número que representa a magnitude de carga. A magnitude de carga vem da interação das variáveis e ela tem um impacto sobre a carga interna e a carga externa. A carga externa é aquilo que não está relacionado ao fisiológico, é o trabalho mecânico físico que você faz. Por exemplo, correr uma hora a 10 km por hora é uma carga externa. Se eu correr nessa velocidade, se você correr nessa velocidade, nós vamos correr na mesma velocidade média, mas o impacto físico
fisiológico. A resposta que você vai ter no teu organismo e eu vou ter no meu, provavelmente vão ser diferentes. Às vezes, mesmo para atleta de mesmo nível genética, mas que tem heterocidade de recuperação diferente, tempo de recuperação diferente de uma sessão ou outra, os caras têm a mesma condição genética. Vamos juntar dois caras aí, Van der Poel e Van Aert. Esses caras eles podem ter a mesma capacidade de desempenho, a mesma capacidade genética e tempo de recuperação diferente. Então, a gente tem que considerar os dois parâmetros, a carga externa e a carga interna. Vendo isso, a gente começa a pensar assim, ó. Viru, quando falou lá, ele falou uma coisa sábia, e isso é importante, porque eu costumo fazer uma metáfora para os meus atletas para explicar por que nós temos que controlar a carga interna. Eu falo, o corpo é um deficiente visual. Ele não vê, ele sente. Então, se mostrar o treino, ele não vai ver o treino. Se mostrar o número, ele não vai ver o número, ele vai sentir. Então, a melhor maneira de você fazer a direção de treinamento, a fazer uma direção de treinamento correta, direcionar o seu atleta, é dar os estímulos certos, que seu corpo entende que ele precisa adaptar naquele ponto. Porque um deficiente visual, se você puxar a mão para frente, ele sabe que ele vem para frente. Se você puxar para o meio, ele sabe que ele tem que parar. Para trás, para o lado. Mas se você fizer assim, esse é o corpo quando recebe o estímulo de treinamento. Então, controlar a carga interna, você controla exatamente o estímulo que o corpo entende, o que a célula ouve, não o número que está lá no FTP. E aí vamos desabrochar isso agora, né? No livro, quando eu li como pesquisador no começo o livro do Hunter, ele escrevia que a frequência cardíaca era muito variável. Ela recebia influência de muitas coisas, e você não tinha um parâmetro estável, e que a potência era estável. A pergunta é, quem diz que essa variação não importa? Essa é a questão. É claro, tem momentos que você vai ter que ignorar ela e o cara tem que treinar, mas tem momentos que você... tem momentos que você vai ter que interpretar, que a frequência do cara não sobe por quê? Não sobe porque ele tem uma adaptação positiva, ou não sobe porque ele não está tendo adaptação positiva e ele está estressado e os sistemas autônomos dele estão tudo uma bagunça. Porque, por exemplo, ela pode não subir porque o sistema simpático que acelera o coração está depresso, ou porque o parasimpático está muito alto, que é o que freia. Então, é o regulador, né? Dar exemplo, depende da nossa interpretação, mas ela importa. O drift, por que a potência normalizada bate mais nas zonas quando você está treinando e comparando ela em zonas de frequência cardíaca, em zonas de potência, do que a potência média? Porque a potência normalizada, embora não seja perfeita, ela tem uma relação mais próxima do que é o impacto fisiológico, por isso que ela sai geralmente mais alta, porque a demanda fisiológica é mais alta do que a potência média. Então, a gente precisa entender essas duas nuances. Tem que entender que é importante controlar a carga interna, importante controlar a carga externa. E por mais que a galera fale, não, mas você precisa... Tem sim uma relação com a FTP quando você faz o teste, mas toda e qualquer, eu afirmo aqui, se eu bato o martelo, toda e qualquer medida que venha do medidor de potência é medida de carga externa. Não é medida de carga interna. Ela tem uma relação forte e ela responde e ajuda a medir indiretamente, a pensar indiretamente o que está acontecendo dentro do corpo, nosso corpo, e se você recupera com recuperações bonitinhas, total, completas, que permite supercompensar, legal, corresponde muito bem. Mas ela é fisiológica dependente da condição do atleta. Um exemplo bobo que dá um start nisso. Vamos supor que ninguém faz isso, é claro, mas que você faça o cara treinar 2 dias, 2 cronos seguidos, 1 hora no FTP do cara. Demanda pra caramba, né? Tem 48 a 72 horas para recuperar de um treino a nível de carboidrato, de reposição de carboidrato, tudo. Ou seja, 24 horas depois, a tua fibra está cansada. Ela é menos eficiente. Ela tem menos
carboidrato. Fisiologicamente, esse cara, ele entra fora do limite, fora do limiar, que é o momento onde você fica... Você está cansado. Antes ou no número do FTP? Que a fibras que fadigam mais que as fibras rápidas, elas vão ser recrutadas antes, porque as fibras lentas, aquelas que são mais resistentes, estão mais cansadas. Então, o cara que treinou no FTP dele, um número fictício, 300 watts de FTP ontem, por 1 hora, vem fazer hoje, o FTP dele é 300? Eu tenho praticamente certeza que não. Exato. Isso vai muito. A demanda também da prova é importante. Muitos erros, né, que às vezes as pessoas entendem, usar a mesma referência com você descansado, e aí você está cansado, aí você usa a mesma referência, ou mesmo no mesmo treino, né? A gente sabe hoje a questão da durability, o quanto depois de 2, 3 horas de depreciação você tem o teu rendimento no power, ele tende a ser menor, né, do que quando você compara as frequências cardíacas, né? Então, tudo isso é um trabalho minucioso, né? Por isso que o treinador está aí, por isso que a gente tem, né, esse trabalho, por isso que é realmente um trabalho de análise, é importante todo tipo de informação, e até a questão da frequência, né? A gente hoje se investe muito na variabilidade da frequência cardíaca para você também entender o processo de recuperação. E quando eu falo investe, eu falo que existem empresas que estão investindo na recuperação, né, para entender a recuperação, entender o dia a dia, né, do atleta ou da pessoa comum mesmo, então entender o nível de sono, enfim, tem uma série de informações que são legais para nós treinadores e para vocês que são atletas que estão ouvindo esse podcast, que vale a pena vocês entenderem um pouco mais sobre a frequência e tirar um pouquinho, para você que é muito aficionado por números de potência e tal, procure entender os 2 pontos, porque isso é um negócio que está só crescendo. Eu acho, inclusive, que existe hoje muito mais estudos sendo feitos para você medir carga interna e medir variabilidade da frequência cardíaca do que propriamente a potência. Eu assim, o potenciômetro teve uma colaboração muito grande, né, Zé, no sentido de hoje você, até para fazer, a gente estava falando dos artigos científicos e tal, se mudou, inclusive, os métodos, né, para você mensurar. Então, imagina, a gente não tinha antes a medição da potência, hoje a gente tem, e a gente usa muito esse dado, porém, a gente não pode descartar hoje o que acontece ou a variabilidade da frequência cardíaca. Acho que é um ponto fundamental, inclusive para entender esses processos que o Zé falou, né? O Zé, você quer falar alguma coisa também dessa variabilidade da frequência fora do treinamento? O que acontece, cara? Variabilidade, assim, a gente tem que ter sempre o cuidado de trazer as pontuações. Embora as tecnologias tenham melhorado muito, tem muito dado disponível, machine learning, técnica de IA, tem tudo evoluído. A gente tem que tomar um certo cuidado, né? Por exemplo, a variabilidade da frequência cardíaca, quando eu estava no mestrado, ela era já muito estudada. E o que eu conseguia ver dos estudos que os meninos faziam lá, eu não trabalhava muito diretamente com ela, cheguei a usar muito tempo quando eu treinava os meninos aqui no Brasil, logo no início, usando Polar e tudo, mas o que acontece? Eu percebi lá, com os estudos, que ela é muito modalidade dependente. Então, a resposta que você tem no corredor, se ele está muito parasimpático, está legal, que o cara está recuperado bem, está alto, às vezes para o ciclista não. Então, ou às vezes para o jogador de futebol é legal assim, mas para o ciclista ele está bradicárdico, se ele não tem uma componente simpática, também contribuindo ali para o equilíbrio. Então, ela é muito modalidade dependente, depende de protocolo. Para você entender a variabilidade da frequência cardíaca de um atleta, você precisa recolher por semanas, saber fazer cálculos que hoje em dia, claro, tem alguns softwares que já faz isso para você, de intervalo de confiança, mas você precisa entender intervalo de confiança até onde é uma variação normal,
até onde é mesmo uma variação importante. O que é só um ruído do sinal, variou porque é variável, o nome diz variabilidade da frequência cardíaca, ou variou porque a carga de treinamento, o estresse fez ela variar. Então, a gente tem que tomar um cuidado com essas nuances, com as variáveis. Tem se evoluído muito, tem alguns protocolos, tem um cara que estuda muito isso, eu tive aula no curso da UCI, né? O Marco Altini. Isso, eu tive curso com ele é italiano, então eu falo fluente, consigo conversar com ele e tudo, né? Mesmo no curso lá, e ele deu uma aula muito boa, tem se avançado, eu fiz algumas perguntas que ainda estão em voga, que eu acabei de colocar aqui, falou, a gente está muito mais controlado, a gente tem o protocolo, a gente vê, mas ainda não é uma coisa 100% confiável. Ainda tem muito para melhorar, né? Sabe o que eu acho? Eu costumo brincar com meus atletas, eu gosto muito de explicar por metáfora, porque a gente traz alguma coisa complexa, que nós da área temos que se entender de complexo, né? De complexo, e transformar para o atleta, isso é legal, quando você está trabalhando como pesquisador ou sport scientist, e depois você vai lá na prática, que era o trabalho que eu fazia na Federação Ciclística Italiana, de trazer tudo de ciência e aplicar na prática para as 15 disciplinas, conversar com os caras. Então, você falava com o atleta que tem um nível bem inferior de entendimento ao técnico que tem mediano e vai falar lá com o Samuele, que fazia parte da minha coordenação, Maurício Bertolo, Paulo Slongo, todo mundo ali. Então, o que acontece, cara? Você tem que... Eu gosto de explicar por metáfora porque facilita. Então, fala assim, nós, treinadores, somos generais. A gente vai para frente de guerra de qualquer jeito. Mandou, vamos para a guerra, a gente vai. Certo? Se o cara te dá uma faquinha, você vai. Então, se você não tem nada e você tem ou a frequência cardíaca, ou a potência, ou a percepção de esforço, que, por incrível que pareça, a percepção de esforço, a PSE da sessão, é uma das variáveis mais sensíveis e mais importantes de magnitude de carga. Que você era isso que eu ia perguntar isso para você. Não tem ninguém que falar assim, eu preciso de equipamento para treinar, eu não consigo fazer um trabalho bem porque eu não faço treinamento. Porque se você me der uma folha de papel, uma equipe, eu treino. Se você educar os meninos a responderem, eu treino. Porque a PSE da sessão, inclusive, para modalidades como triatlo, heptatlo, decatlo, você tem você controla as variáveis de cada disciplina e você tem uma variável de magnitude de carga em comum para tudo. Sabe quantos meu atleta fez de unidades arbitrárias no ano? O que é o 100% do meu atleta? Você imagina o cara do triatlon correndo com aquela medida de potência que tem, que é horrível, não representa, não é precisa, aquelas cálculos indiretos. Aí você tem o cara no ciclismo e tem o cara nadando. Como é que você acha uma variável de magnitude? Você acha volume e intensidade, mas e a variável de magnitude de carga? PSE te dá isso. Treino de força. Já se mostrou sensível a demonstrar diferença entre treinos de força. Quando você faz um treino para força máxima, um treino para hipertrofia, um treino para resistência, um treino para potência, ela discrimina. Foster tem muito bem, Foster e outras pessoas têm muito bem discriminado isso na literatura. Então, é assim, se você me der uma das ferramentas, voltando ao ponto, se der uma das ferramentas, eu vou com a faquinha para a guerra. A gente não dá moleza, a gente encara mesmo, e tenta fazer o melhor. Mas se você me der a PSE da sessão e a frequência cardíaca, opa! Já tem um canhãozinho junto aí com a faquinha, né? Se você me der a variabilidade, a frequência cardíaca, você me der a PSE, você me der a medida de potência, eu vou com canhão. Se você me der variáveis psicofisiológicas, eu vou com míssil. Por exemplo, tem gente que fala, não, esses questionáriozinho psicofisiológico, questionáriozinho de readiness, de prontidão para treinar, etc. Para o nível amador, que a carga não chega lá no limite máximo, não é tão importante, porque o amador é aquele carro que anda meio nos 5.000 giros, 6.000 giros, a gente pode controlar, não entra na carga vermelha, tem a família, tudo, o cara ele quer desempenhar bem, mas ele não quer a performance de um atleta de alto nível. O atleta de alto nível, não.
atleta de alto nível, ele está lá, assim, ó, entra um pouquinho no vermelho no 7.000, volta, entra um pouquinho, volta. É o carro de Fórmula 1, o motor trabalha no limite, o melhor desempenho está perto do momento de quebrar. Se exagerar, quebra, se eu manter ali. Então, Exatamente. se você monitora o cara a nível de carga externa, carga interna fisiológica, carga interna psicofisiológica, você tem tudo que você precisa para não errar, entendeu? Então, tudo depende de quanto mais ferramentas a gente tem, mais fácil. Então, tudo serve. O que importa são os treinadores estudarem, aprofundarem, porque muita gente está tentando aplicar coisa nova e não sabe o que já é estabelecido, o que precisa saber de base na prática. Exato. Se você Não, sabe e o monitorar treinamento é simples, né? Às vezes você só fazer o simples dificulta bem algo. feito de modo contínuo. É claro que tem variação, a gente aprende novos métodos, vai aparecendo, né? Algumas outras metodologias de treinamento, né? A gente vai renovando, mas assim, fazer o básico bem feito já ajuda se você tem conhecimento para. E se você conhece as limitações do método e os potenciais, porque todas elas têm, e não acredita como uma crença que aquele é o melhor método, e está sempre aberto a receber, entender o novo, a pensar que talvez você não esteja correto, e elaborando, e aceitar as coisas se alguém tem argumentos plausíveis, não é também o cara chegar e falar, não, está errado, agora tem uma tecnologia assim que você aceita, você tem que ter argumentos plausíveis para ser sensível, mas se você sabe as limitações de seus métodos e as potencialidades, você consegue coordenar muito bem essas ferramentas. Tudo serve. A frequência cardíaca, a potência, é um baita instrumento. Cara, quando você tem que comparar atleta com atleta, meu protocolo faz isso. Você precisa preparar o cara aqui no Brasil para ir correr na Europa. Não tem como você fazer só com a frequência cardíaca, porque o cara pode ter genética, ele pode estar lá, mas os terrenos são diferentes. Tudo. A potência ajuda muito nisso. Só que aí também, por exemplo, você tem que ter a maturidade de entender que você tem que ter um medidor de potência válido. Então, não é. Aí se pergunta, a maioria dos treinadores fala, o que é validade? O que é sensibilidade? Então, a gente precisa amadurecer nesses pontos, ganhar mais... Porque tem cara treinando com um medidor de potência que dá 400 watts no FTP, o cara está fazendo 300. Aí você bota lá, o cara chega lá, às vezes já aconteceu comigo. A gente eu vou contar um caso que é legal, que tivemos lá na seletiva do Sou Jovem, a gente colocou alguns atletas para testar no equipamento deles, e aí, quando a gente percebeu que talvez tivesse algum tipo de diferença, nós colocamos na Wattbike, que é, bem ou mal, uma ferramenta golden, né? A gente tem aí uma aferição muito boa. Isso tudo é muito bom, é válido. E a gente encontrou muita diferença dos equipamentos. É uma forma de você certificar, né, realmente se o atleta tem aquele nível ou não. É muito comum estar em seletiva, para quem está ouvindo aqui e não entende um pouco desse processo. Mas, Zé, a gente já está meio que batendo o tempo aqui. Sim. Você vê como foi rapidinho, né? Já passou mais de 40 minutos. Mas, assim, eu queria aproveitar a tua relação, a relação que você teve com o Samuel Marcora, e já que a gente está falando também de carga interna, eu queria que você também passasse essa questão do quanto a parte mental também é importante, né? Um desgaste cognitivo, enfim, esse é um assunto bem aprofundado, mas se você puder também fazer uma sintetizada, né, desse assunto, que eu também acredito que é bem importante para a gente fazer a medição da carga interna. Sim, isso aí são coisas importantes que a gente tem que abordar, entender as limitações e que ponto da ciência, do treinamento, de que ponto que a gente está, né? Olha como uma coisa vem conectando com a outra, né? Uma vem se linkando com a outra. A gente estava falando de modinha e tal. Você sabe que quando começou a sair os medidores de frequência cardíaca e os medidores de lactato, e em 1960 e pouquinho, e Kai Stenhouse, que são dois pesquisadores, eles já tinham demonstrado que o modelo do Samuel, inclusive é uma das referências, nem sei se eu pronunciei o nome dos autores direito, mas se procurar, você acha os caras. Até te ver. Eles já tinham achado que a componente psicológica influencia no rendimento. Ele fazia umas coisas muito loucas, né? Dava uns tiros perto quando o cara tinha que fazer
pressão manual, dava, quando era permitido, uso de cocaína para ver se liberava a força do cara, eles encontraram alguns efeitos psicológicos que mudavam, né? Então, o que acontece? Eu brinco, eu falo que o Samuele, de certo modo, foi o Einstein da nossa área. O que não significa que os modelos anteriores, eles se joga de lado, né? Até hoje, fazendo um paralelo com a física mecânica é usada até hoje para erguer os prédios. A diferença é, né, o modelo de física mecânica é usado até hoje para erguer prédios, para fazer várias coisas. A diferença é que não tem um físico no mundo que não sabe que o modelo vigente da área, que guia a área daqui para frente, que explica mais fenômenos que a mecânica, é a quântica. A gente tem o domínio dele? Ainda não. Mas a gente já sabe que ele explica mais fenômenos, inclusive aquele que é mecânico. Mas para o que serve? Para a gente, na área, o paradigma é o modelo bioenergético, né? Então, o psicofisiológico já explica fenômenos que o bioenergético não explica, como, por exemplo, por que uma mãe dentro da academia não ergue uma barra com 100 quilos, e a gente já viu relatos e fenômenos de que se ela vê o filho da lateral de um carro, ela ergue a lateral de um carro para tirar o filho. Mas o caminhão, ela não ergue, se for um caminhão. Por quê? O modelo psicofisiológico explica, o modelo bioenergético não. Certo? Então, nessa época, e Caio Stenhouse já tinha demonstrado parte desse modelo, não é elaborado, como o do Samuele, mas eles já tinham demonstrado que o componente fisiológico influenciava. Mas como a medida de lactato, a medida de frequência cardíaca era mais palpável, esse modelo foi abafado lá nas décadas de 60, 70. Como a frequência cardíaca, quando chegou a inovação, como era mais tátil, mais palpável você conseguir a medida do lactato para ver o modelo bioenergético, afogou o modelo psicofisiológico. Então, o modelo psicofisiológico explica, que é o modelo de Samuele, e ele é bem complexo, mas ele explica que o que importa para o rendimento é o quão motivado você está para fazer a tarefa. Quão motivado você está. Que você percebe a tarefa, usando a percepção de esforço, dá para medir, você percebe e você tem um momento de desengajamento, quando você fala ali, eu estou no 10, no 11, você fala, não dá mais, mas você tem energia para continuar. Tem um modelo. A minha dissertação de mestrado foi um modelo para explicar a crítica que foi feita ao trabalho de Samuele quando ele fez os caras sprintarem depois da exaustão. A minha dissertação de mestrado é sobre isso. Então, como funciona o modelo de Samuele? É assim, ó, você tem limites no seu corpo. Você tem o seu limite físico, esse você nunca alcança. Seu limite máximo mesmo, você pode chegar perto, você nunca alcança. E você tem um limite psicológico, que varia dependendo da tua motivação. Certo? Esse limite ele varia dependendo da tua motivação. Então, dependendo de quanto você, por exemplo, isso explica por que um cara que já você sabe, como bom treinador, que o bom treinador ele não marca o pico de rendimento por dia da prova, né? Ele marca um período para ter certeza que o cara, qualquer treinador bom que periodiza sabe disso. Então, por que o cara não bate o recorde na prova no dia anterior, ele bate o recorde no dia da prova, numa Olimpíada? Condição física é a mesma, o cara podia correr e fazer as duas do mesmo jeito. O modelo psicofisiológico explica. O modelo bioenergético tem dificuldades a demonstrar com claridade o porquê. Um argumento, de um modo ou de outro, é difícil. Então, manipular essa capacidade psicológica ajuda com que você consiga render mais. Mas algumas coisas precisam ser esclarecidas. Se eu posso estar motivado no dia da minha vida, eu não vou andar com o Van der Poel.
Ele vai fazer cortar, não tem jeito. Ele pode estar desmotivado e eu motivado. Eu posso mudar o meu limiar, mas não é o suficiente para acompanhar. Então, a gente precisa colocar pontinhos. Quando todo mundo está no mesmo nível fisiológico, quando todo mundo está ali, vamos falar assim, não perfeitamente no mesmo nível, mas vamos fazer ali uma seleção. Está lá no World Tour, está entre os profissionais, entre os amadores médios. Quem está mais motivado, vai mais. Não adianta você não treinar e o cara treinar mais que você e você achar que você vai chegar mais lá, porque aí o seu 100% físico é menor do que o 100% do outro. Sim. Não sei se ficou muito complexo ou se chegou claro a mensagem. Não, chegou. Basicamente, acho que é importante todo mundo saber o quanto. Você falou muito da motivação, né? Mas eu também acho que era legal a gente falar da carga que você tem, a demanda de energia que você tem, se você não tem parte da sua vida ajustada. Então, se você tem um problema pessoal muito grande, né? Se você tem coisas que vão influenciar na tua demanda energética. Até existem pessoas que estão mais e menos preparadas nesse sentido, né? Por isso que é importante hoje, fundamental você também fazer um trabalho mental para competir, porque existem estudos que falam já que você, na competição, seu nível de energia por conta da ansiedade e outros, ele reduz 10%, né? E tem pessoas que chegam a 20%. Então, cada um tem um comportamento, tal, isso gera um estresse e é importante que todos lidem com isso, principalmente os atletas de alto rendimento, né? O quanto 10% pode influenciar negativamente no resultado. E as pessoas entenderem o quanto isso é importante, porque, por incrível que pareça, ainda tem gente que não se preocupa, né, em pontos que nada tem a ver com treinamento. E a parte mental, né? Então, eu não resolvo um ponto que é fundamental para gerar performance. Então, acho que basicamente eu queria passar também um pouquinho dessa ideia legal. Você falou toda a experiência que você teve com o Samuele, e até se você, não sei se você sabe algum livro que as pessoas também possam ler sobre o Samuele, mas tem várias coisas dele, eu já vi já para comprar e tal. Então, quem se interessar, tem a entrevista nossa, minha e o Nicolas com o Samuele, aqui também na Gregário, é só procurar lá que vocês vão encontrar. Ele fala muito isso do que o Zé falou e vale a pena todo mundo ouvir, tá? Zé, nós estamos chegando, infelizmente, no final e eu queria que você pode terminar aí e esse ponto é legal de forma aplicada, porque tudo isso que eu falei de uma forma mais filosófica se aplica na prática, tanto no contexto quando você está no alto nível, né? Porque se você tem um nível de ansiedade, então seu cérebro consome carboidrato, seu lobo límbico, que é onde controla as emoções, está perto das suas zonas endócrinas, né? Você tem ali hipófise e tudo, então a sua tensão toca ali e acelera seu metabolismo, consome seu glicogênio muscular, etc., aumenta seu metabolismo, consome parte da energia. Então tá tudo ligado, porque depois quando você vai correr, se você já está mais desgastado, você percebe o exercício mais difícil do que o cara que está inteirão. No dia a dia, falando para você, voltando para o amador aqui, o pessoal mais que ouve a gente, como pode usar isso no dia a dia? Eu costumo ensinar e falar para os meus atletas, se você precisa entender, porque treinar atleta de elite, o trabalho dele é ser atleta de elite, é uma variável a menos. A gente treina gente que trabalha, que tem família, que estuda, que tem conta para pagar, etc. Mil e uma coisas além do treino. Então, a gente precisa entender que o treino também é uma fonte de estresse. Assim, porque você não melhora quando treina, você melhora quando você recupera do treino. O impulso que o treino dá para que você se adapte. Então, o que acontece? A gente tem que ficar atento a esses pontos, porque o treino se soma aos outros estresses. Então, se você não dorme direito, você não cuida do seu sono, se você não está comendo direito, se você não aprende a controlar a tua ansiedade no dia a dia, não é nem no dia da prova. Obviamente, você, a algum momento, quando a carga passa a ficar maior do que você pode suportar, você começa a ter adaptações negativas. Então, cuida também no entre treinos, porque essa parte é muito importante. É muito importante você cuidar
do que você está fazendo na hora que você não está treinando. E isso, no nosso público em geral, é muito importante. Maravilha. Zé, cara, só tenho a agradecer aí, né? Foi uma baita jornada. A gente certamente vamos ter discussões sobre outros assuntos, tanto out quanto aqui dentro, né? Da Gregário, eu tenho certeza que vou te chamar aí para a gente falar sobre assuntos. Eu tenho só a agradecer aí a tua participação. Obrigado mesmo. Show de bola. Cara, fico lisonjeado de estar aqui, repito isso de novo. Eu acho que é uma baita troca, porque eu aprendo com as suas pontuações, Ana Meu, o que a gente legal fazer o que faz no dia a dia e poder levar isso no público, que a gente faz para o dia a dia. Espero ter outras oportunidades, que venham outras pessoas com espaço também. Eu acho que o trabalho de vocês tem um mérito fantástico, cara, é importantíssimo, e a seriedade com que vocês levam esse trabalho. Eu não vi todos os podcasts de vocês, mas os que eu consigo acompanhar, o que eu vi, cara, fantástico demais. Obrigado pela oportunidade. Estou ansioso pela próxima. Com certeza vai acontecer. Isso é um agradecimento até ao próprio Álvaro, né, que esse ano não está com a gente aqui na Gregário, está descansando um pouquinho. Se Deus quiser, ele volta em breve. E o Leandro, o Nicolas, a Ana Lídia Bora, o trabalho de todo mundo, realmente todo mundo cuida isso. E a gente sabe que o atleta também tem que cuidar com o coração, né? Tem que gostar do que está fazendo, tem que ter tesão pelo que está fazendo. Eu tenho certeza que tanto o Álvaro quanto nós quatro, né, que estamos aqui, a gente tem tesão de trazer pessoas como você aqui, que podem trazer informação de altíssima qualidade. Gente, obrigado. Mais um episódio aí da Gregário. A gente volta na próxima semana. Até lá. Até lá, obrigado.